E aí, cubistas, beleza? Hoje eu vou começar uma série de vídeos novas aqui pro canal, que é 10 dicas sobre algum assunto específico. No caso do vídeo de hoje, eu vou falar sobre a cruz. E sim, eu já fiz um vídeo falando sobre a cruz quando eu fiz o meu tutorial do método intermediário, mas recentemente eu criei um servidor no Discord, inclusive se você ainda não está nele, o link vai estar aqui na descrição para você poder entrar. Já tem quase 500 membros, é um dos maiores servidores de cubo mágico do Brasil, e tá bem legal lá a gente conversando, o tempo todo tem gente online lá, a gente entra em call, é bem divertido. E conversando com o pessoal lá, no dia que eu lancei inclusive, o pessoal tava com muita dúvida na cruz, e eu percebi que é uma dúvida que bastante gente tem. Então, como aquele vídeo é um pouquinho antigo, ele é pouco complicado de achar, eu resolvi regravar ele e adicionar algumas dicas extras. Então não se esquece de deixar o seu like, inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo por aqui, e também já aproveita para conferir o site da Untube, é a loja oficial que patrocina aqui o canal, e eles têm cubos excelentes por um ótimo preço, e além disso eles também têm um cupom de desconto Vicenzo que pode te ajudar no preço final da compra. Algumas das dicas que eu vou dar nesse vídeo são as mesmas que eu dei lá no vídeo do método intermediário, que eu também falo sobre a cruz, mas tem algumas outras dicas novas aqui também, que podem te ajudar ainda mais, então assiste o vídeo até o final. Então a primeira delas, se você está saindo do método de camadas agora, faça a cruz direto no branco. Quando você está no método de camadas, geralmente o que você faz? Você procura cada peça individualmente e coloca ela ao redor do centro amarelo. Então nesse caso aqui, essa peça aqui, né, o branco e laranja, você colocaria ela ao redor desse centro, depois o azul aqui também, depois essa última peça aqui, e depois você alinharia cada peça individualmente e passaria por baixo fazendo a cruz no branco. Só que isso passa longe de ser o mais eficiente. O ideal é que você sempre resolva a cruz ao redor do centro branco direto e se preocupando também com o alinhamento. Então vou dar aqui um exemplo, né? Olhe cada peça individualmente se tiver muita dificuldade, não comece a pensar em coisas mirabolantes na hora da cruz, foca realmente em fazer ela direto no branco, sem ter que passar para o amarelo e depois passar para o branco alinhando. Então vamos pegar, por exemplo, aqui essa peça, o branco e vermelho, ela tem que vir para cá, então você pode descer ela aqui e colocar. Essa peça aqui, né, o branco e verde, ela já está meio que alinhada com o centro, né, então eu consigo passar ela direto para o branco com uma certa facilidade. O branco e azul tá aqui, ele é bem simples também de se encaixar, você consegue colocar ele assim, sem se preocupando em não desmanchar o que você já fez. E depois essa peça aqui, o branco e laranja, você consegue alinhar facilmente aqui e depois jogar para baixo. Então não pense em nada mirabolante, realmente procure cada peça e tente criar de fato uma maneira de resolver ela direto pro branco. Não precisa ser eficiente por enquanto, só foque em fazer certo, colocando direitinho ao redor do branco, com tudo isso aqui alinhado, né, essa parte aqui lateral tem que estar alinhada a edge com o centro. Então foque nisso, nesse começo, que vai te dar um bom resultado logo no início. Pode ser que fique mais lento nesse comecinho, mas conforme você vai treinando e se acostumando com isso, com certeza vai ser mais rápido do que fazer no branco, alinhar e passar para baixo. Uma outra dica que também é muito importante é fazer a cruz sempre embaixo. Então, se você faz pelo branco, sempre comece com o branco embaixo. Nunca comece com ele em cima, porque o pessoal, quando começa a fazer a cruz direto na cor que começa fazendo a cruz, ou até mesmo às vezes no começo, quando faz o método de camadas, eles deixam o centro branco para cima. Isso é ruim por dois motivos. O primeiro deles, talvez o principal nesse momento, é que depois que você acabar a cruz, você vai ter que fazer uma rotação aqui, seja Z2 ou X2, e isso é muito lento. E por conta dessa rotação também, você gera o segundo problema, que é quando você acaba a cruz, você não tem visão nenhuma do que tem aqui embaixo, então a sua transição entre cruz e primeiro par vai ser muito lenta. Então é muito importante que você faça a cruz com o branco embaixo. Se você não começou ainda a treinar cruz e fazer o que eu falei na dica anterior, já começa direto treinando com o branco embaixo para poupar esforço depois. E se você faz a cruz em cima, tire um tempinho para treinar fazendo ela embaixo, que vai ser muito eficiente lá na frente. A terceira dica é ignore os centros. Você precisa resolver a cruz alinhada, mas você não precisa alinhar as peças imediatamente. Você consegue colocar elas em posições correspondentes e alinhar depois. E é uma coisa bem comum, inclusive, e a maior parte dos cubistas que são bem rápidos fazem isso em boa parte das subs deles. Então, supondo que você tenha essa cruz aqui, o branco e laranja está aqui, né? Então ele está oposto ao lugar que ele tem que ir. O branco e verde também está aqui, ele também está oposto ao lugar que ele tem que ir. Então você concorda comigo que como essas duas peças estão opostas, se eu colocar elas aqui fazendo um D2 aqui, né? Nesse movimento, elas vão ficar resolvidas no lugar dela.
Isso não significa que no começo da cruz eu já preciso fazer esse movimento. Essa peça aqui está oposta em relação onde ela tem que ir, essa peça também está oposta. Então, ao invés de alinhar no começo e fazer as outras peças depois, você pode colocar as outras duas peças que estão faltando também opostas ao lugar que elas têm que ir e alinhar depois. Então, nesse caso aqui, o branco e azul, ele está nessa posição, eu posso descer ele aqui e colocar ele oposto à posição que ele tem que ir e fazer a mesma coisa aqui agora com o vermelho. E assim, então, todas as peças estão corretas, só que uma em relação à outra, elas não estão corretas no centro, e você pode alinhar assim que você acabar a cruz. Então, para isso é importante que você saiba o padrão do cubo de decor, se possível, porque quando você vai fazer e pensar na sua cruz, não vai ser sempre que você vai ter tempo de olhar aonde que está cada peça. Você pode fazer isso também, mas o ideal é que você decore. Então, se você deixar o branco embaixo e o verde na frente, na sua esquerda vai ficar o vermelho, na direita o laranja e atrás vai ficar o azul. Se você decorar o padrão de cores, você não vai precisar ficar olhando as peças. Então, se tiver o azul aqui, você sabe que aqui vai vir o laranja, aqui vai vir o verde e aqui vai vir o vermelho. E com isso você ganha muito tempo e muito mais possibilidade na hora de planejar a sua cruz, porque eu não preciso necessariamente começar alinhando esse azul, eu posso só colocar esse laranja na posição, colocar o verde na posição, alinhar eles nesse caso e depois colocar o vermelho. Então você ganha muito mais liberdade do que você pode fazer na hora da sua cruz, porque você não precisa ficar preso em alinhar a peça na hora que você coloca ela. A quarta dica é: aproveite a movimentação da cruz. Nesse caso aqui, você já tem as 3 peças montadas, não que isso que tenha vindo como cruz, né, mas você já resolveu essas 3 peças, e o que falta encaixar é esse branco e verde aqui, que precisa vir pra cá. O mais óbvio aqui, o que talvez muitas pessoas fariam e fazem, é tirar essa peça dessa forma e fazer um F2 aqui para levar lá para baixo. E isso é extremamente lento e existe uma coisa bem simples que você consegue fazer para resolver esse caso aqui de uma forma bem mais eficiente. Você pode aproveitar, mais ou menos pela mesma lógica, a movimentação da cruz para encaixar ela. Então essa peça precisa vir para cá, certo? Eu posso, ao invés de colocar ela aqui em cima, alinhar e levar para baixo, eu posso levar a posição que ela tem que ir para ela, descer a peça e aí voltar, que eu resolvo a peça da cruz de uma forma muito mais eficiente. Então esse aqui foi um caso bem simples que eu demonstrei isso, mas existem várias outras situações onde isso pode ser útil em vários momentos durante a cruz, e é bem importante que você use e abuse dessa técnica. A quinta dica é: aproveite meios para encaixar outros. Supondo que no meio da sua cruz, não necessariamente agora nesse final, ao longo da cruz, você percebe que você tem esse caso aqui. O branco e laranja precisa descer e vir para cá, e aqui em cima você tem o branco e verde. Talvez o que muitas pessoas fariam aqui seria descer o branco e laranja e depois de alguma forma encaixar aqui o branco e verde. Mas o que você pode fazer aqui é aproveitar a hora que você desce essa peça para encaixar essa outra peça junto. Então o que você pode fazer aqui é, ao invés de descer isso aqui primeiro, né, sem pensar em mais nada, é levar esse branco e verde para cá e perceber que quando você desce o branco e laranja, ele vai se alinhar com o centro e você vai conseguir, com o movimento, colocar ele no lugar dele. Outra situação fácil de perceber isso é aqui, né, você tem também o branco e laranja que precisa vir para cá e você percebe que quando você descer ele vai mexer nessa peça de uma forma que você consegue encaixar ela direto. Então aproveitar essas situações onde mexendo numa peça de uma determinada forma que talvez não seria o que você iria fazer originalmente, vai alterar outra peça de forma que a sua cruz fique mais eficiente. A sexta dica é: utilize a inserção de 3 movimentos. Quando você tem um caso onde o meio aqui, nesse caso o branco e verde, está em cima dessa forma, e você precisa fazer um movimento duplo aqui para descer ela, por exemplo, só que quando você desce ela não fica orientada, ela não fica da forma certa, o pessoal geralmente se enrosca, não encontra uma forma fácil de fazer ela, especialmente quando a cruz está acabando aqui já e falta só essa peça. Então, geralmente o pessoal não consegue ou tem alguma dificuldade de fazer isso, mas tem uma forma bem simples de resolver ela com apenas 3 movimentos bem rápidos. O que você vai fazer é colocar essa peça aqui, né, com um R', deixando ela aqui do lado. Aí você vai fazer um F para colocar ela. E isso bagunça o branco e laranja, então você só volta. Não precisa ser necessariamente o branco e laranja, mas a peça que está aqui na sua direita ela é bagunçada, então você precisa voltar ela. Então, novamente, você vai fazer R', que tira esse branco e laranja da posição, ou a peça aqui da direita, mas coloca essa peça aqui alinhada já para ir para o lugar onde ela tem que de fato ir, o lugar onde ela pertence na cruz. Você vai fazer um F depois para colocar essa peça no lugar dela e depois um R para resolver a peça que você tinha bagunçado. Então você consegue utilizar essa inserção em vários momentos ao redor da sua cruz e ele é bem útil em situações onde a peça está desorientada e na camada de cima e você precisa encaixar ela de uma forma rápida e relativamente eficiente. A sétima dica é:
planeje a sua cruz inteira na inspeção. Isso é algo extremamente importante e que vai te dar uma vantagem muito grande se você conseguir fazer isso com uma certa consistência. O pessoal geralmente tem uma dificuldade porque eles não conseguem visualizar o que cada movimento altera nas outras peças do cubo. Então eu vou dar aqui algum exemplo de como você faz para prever isso. Então a primeira coisa que você precisa fazer é localizar todos os meios que contêm o branco, né? Falando aqui só do branco para ficar um pouco mais fácil. Então você vai precisar localizar todos os meios que tem branco na sua inspeção. Você tem 15 segundos, você consegue utilizar ele a seu favor. Então nesse caso aqui eu tenho o branco e azul, o branco e vermelho aqui, então essas duas peças nessa posição, e eu percebo que ambos eles já estão alinhados com o centro, e com um movimento eu consigo colocar essa peça aqui, né, e com outro movimento eu também consigo colocar ela, então ambos estão com apenas um movimento de distância da posição que eles têm aqui na cruz. Depois eu tenho esse branco e laranja e o branco e verde aqui embaixo. Então primeiramente precisamos descobrir qual vai ser o nosso primeiro movimento da cruz, qual vai ser a primeira peça que vale mais a pena mexer. Então, vamos pensar nessas duas peças que já estão alinhadas aqui primeiro. O branco e azul, eu posso descer ele aqui, depois o branco e vermelho eu posso descer ele também. Só que se eu descer o branco e vermelho primeiro, ele vai deixar o branco e azul numa posição não tão boa. Então a gente já sabe que compensa mais colocar o branco e azul primeiro. Então vai ser ele que a gente vai colocar primeiro, certo? Depois que a gente colocar o branco e azul, o branco e vermelho vai ser o próximo. E agora que começa a complicar. Porque você mexendo no branco e azul, você percebe aqui, só mexendo nessa face, ele não vai alterar o branco e vermelho. Mas ele vai alterar essa peça. E muita gente se perde aqui. O que você vai precisar fazer é meio que na sua mente planejar e prever o que o movimento do branco e azul vai alterar no branco e laranja. Então nesse caso, quando eu mexer o branco e azul aqui no sentido horário, essa peça ela vai vir para essa posição. Então o branco e laranja vai ficar nessa posição com o branco virado para cima. Então esse é o primeiro movimento do branco e azul, ele já vai ficar aqui embaixo resolvido, então a gente não precisa mais se preocupar com ele. Depois o branco e vermelho, que é o segundo movimento que eu falei que a gente ia fazer. Depois que você fizer o F e colocar o R aqui com o branco e vermelho, ele não vai ser alterado, ele não vai alterar mais nenhuma peça no cubo, na verdade, então não precisa se preocupar muito com isso. Então a próxima coisa agora é ver qual dessas duas peças a gente vai encaixar primeiro. Esse branco e laranja vai estar aqui em cima, então eu sei que eu consigo colocar ele com o L2 no lugar que ele pertence aqui embaixo. E essa peça aqui já é um pouco mais complicada, então eu acredito que o ideal aqui seja mexer na peça branca e laranja primeiro. Então, como eu disse, o branco e o azul e o branco e vermelho já vão estar resolvidos e o branco e laranja vai estar aqui em cima. Então o que eu posso fazer é levar ele para cá, alinhando com o centro, e fazer um L2. Só que aproveitando aquelas dicas que eu falei, né, aproveitando edges que já estão encaminhadas para ser resolvidas para encaixar outras edges, a gente pode fazer essa mesma coisa aqui. Quando eu fizer o primeiro L aqui, né, eu posso fazer um L2 para encaixar o branco e laranja direto, quando eu trazer ele para cá. Mas se eu fizer primeiro um L, essa peça ela vai estar nessa posição aqui, alinhada com o centro aqui de trás, o branco e verde. E nesse meio tempo eu consigo encaixar ela aqui embaixo e depois com o L eu finalizo a cruz. Então, como eu disse, primeiro movimento o azul, fazendo um F aqui na camada, ele vai levar o branco e laranja aqui para cima. Depois um R aqui no vermelho, que não altera nenhuma das outras duas peças. E agora eu tenho o branco e laranja e o branco e verde. Eu consigo encaixar os dois ao mesmo tempo, trazendo o branco e laranja para cá, descendo ele primeiramente com L, depois o branco e verde ele já fica alinhado aqui, então posso fazer um B aqui atrás para colocar ele na posição dele, e depois só faço o L aqui para resolver o último movimento que faltava da peça branco e laranja. Então esse é mais ou menos o pensamento que você tem que ter. Claro que você tem que fazer isso em menos de 15 segundos nos campeonatos, mas treine fazer isso no tempo que você conseguir. Se você demora 10 minutos para prever a cruz inteira, treina prever a cruz inteira em 10 minutos. Mas garanta que você treina isso. Vai ser chato no começo, mas eu te garanto que isso vai ser uma das coisas mais importantes para você fazer para ganhar tempo na cruz. A oitava dica é: utilize bons finger tricks na hora de você pegar o cubo que façam a sua cruz ter uma movimentação mais eficiente. Vamos dar um exemplo aqui nesse caso. Eu tenho o branco e laranja que já está resolvido, o branco e vermelho que já está resolvido, falta aqui o branco e azul e o branco e verde. Então é uma cruz bem simples aqui só para demonstrar. Eu consigo colocar o branco e azul com um movimento aqui de R, né? E depois eu posso fazer um U aqui em cima e um L2 para colocar o branco e verde no lugar. Beleza, então você já sabe os movimentos que você tem que fazer. Repetindo aqui, né, para ficar mais claro, R, U e L2. Perfeito. O que eu posso fazer aqui então? Se eu começar na hora de começar o cronômetro aqui, certo? Se eu deixar a mão nessa posição aqui, com os dedões aqui nesses meios da frente, que é o que a gente chama de grip padrão, na hora que eu fizer esse R,
Olha onde minha mão vai estar para fazer esse U. Eu vou ter que tirar a mão do cubo e fazer um U. Então eu perco tempo nisso que a gente chama de regrip, né? O regrip é quando você tira a mão do cubo para ter que fazer um movimento. Agora, se eu começar, na hora de pegar o cubo, com essa posição aqui, com o meu dedo médio aqui em cima, na verdade, quando eu fizer esse R, o meu dedo indicador vai ficar certinho nesse canto para que eu possa direto fazer um U, já que é o segundo movimento, e depois o L2 para finalizar a cruz. Então, quando você pensar na sua cruz, pense também no primeiro movimento, pense no segundo, no terceiro, e pense como você pode posicionar suas mãos no início da solve para deixar ela mais rápida, deixar sua cruz mais rápida, com movimentos mais eficientes e, por consequência, mais rápida. A nona dica, e uma das mais importantes se você está querendo aprender técnicas novas para cruz, é assista Example Solves. Vocês não fazem ideia da quantidade de coisas que eu já aprendi só assistindo vídeo de gente mostrando como que eles pensam na hora de resolver. E não só da cruz, o vídeo aqui é sobre a cruz, né? Mas já aprendi várias coisas, até para PLL, OLL, algumas EBLLs, só de assistir Example Solves. Então entra no YouTube, tem dezenas de horas de conteúdo de Example Solves, provavelmente só em português, vários em inglês. E você pode embaralhar junto com o cara lá que está no vídeo, para você conseguir acompanhar o raciocínio dele na hora de fazer a cruz. E isso é extremamente importante. Eu dei alguns exemplos nesse vídeo aqui, mas vendo Example Solves de pessoas que resolvem rápido, pessoas que resolvem mais rápido que você, vai te ajudar demais a evoluir e aprender jeitos novos de pensar na hora de fazer a cruz. Então, um jeito aqui, uma dica que eu posso dar na hora de você assistir um Example Solve é, assim que o cara começar, não veja direto o raciocínio dele. Pause o vídeo, embaralhe com o embaralhamento que ele está utilizando e veja o que você faria. E depois compare com o que a pessoa do vídeo fez. Tem alguns vídeos Example Solves aqui no canal, você pode utilizar eles. Tem vários outros canais brasileiros que também fazem, mas façam isso porque vai te ajudar demais. E a última dica, que não está diretamente relacionada com a cruz, mas é algo que, se você conseguir ver durante a sua cruz, vai te ajudar demais, que é prever o seu primeiro par. Só que agora eu tô falando para quem já tá no nível um pouco mais avançado, já tá ali no sub 15, talvez até perto do sub 10, ou um pouquinho antes, dependendo do qual que é seu nível, né? E isso é uma coisa bem complicada, porque você tem que ver muitas peças e a orientação e posição de muitas peças ao longo da sua movimentação na cruz, mas é algo que aos pouquinhos, se você implementar, vai te dar uma vantagem enorme. É algo que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas se você conseguir trabalhar isso bem, você vai conseguir melhorar exponencialmente. Porque geralmente quando o pessoal faz a cruz, então faz isso muito rápido, você não tem acesso às outras peças que estão ao redor do cubo, e você tem uma pausa muito grande entre a cruz e o seu primeiro par. Então é importante que você tenha o seu primeiro par previsto, né? Você tem que prever o seu primeiro par para evitar essa pausa enorme que você tem no começo. Porque depois que você faz o primeiro par, você já consegue ir olhando as peças com um pouco mais de clareza e vai ficando mais fácil de ter o look ahead. Então eu vou dar um exemplo bem básico aqui de como que eu faria para prever o par em uma solve, o primeiro par no caso. Então você tem que ficar de olho em 6 peças, nesse caso aqui já tem 2 resolvidas, só para ficar um pouquinho mais fácil de demonstrar. Mas você tem que localizar as peças que você vai trabalhar. Então nesse caso aqui as peças da cruz, né, o branco e verde, branco e azul, os dois já estão resolvidos, então não precisa me preocupar tanto com eles. O branco e laranja está aqui, com o movimento eu já consigo colocar ele no lugar. E o branco e vermelho está aqui em cima, e com poucos movimentos eu também levo ele para o lugar, né, eu só precisaria fazer um U' e R2. Então beleza, você já sabe onde estão as peças da cruz. Agora você vai precisar procurar o canto e o meio correspondente do seu primeiro par. Então nesse caso eu vou trabalhar com essas duas peças aqui que já estão juntas para ficar um pouco mais fácil no exemplo, que é o canto branco, vermelho e verde com o meio vermelho e verde. Então você, para fazer essa técnica, evidentemente você vai ter que saber como prever o primeiro par não, a cruz inteira na inspeção, que é como você, aquele lance, né, de você prever e imaginar como cada movimento altera a peça. A lógica é exatamente a mesma para o primeiro par, só que a diferença é que você vai ter que prever a orientação e a posição de duas peças a mais e um canto que é um pouquinho mais complicado. Então vamos lá. Primeira coisa, qual vai ser o primeiro movimento da cruz? Essa peça aqui, o branco e laranja, descendo com um L. O que esse movimento altera no cubo? Nesse branco aqui, nesse meio da cruz, não vai alterar absolutamente nada. Mas como o nosso par está aqui, ele vai ser alterado. Então, quando você fizer esse movimento de L, essas duas peças aqui vão vir para cima. Então, esse meio ele vai vir para cá, vai ficar com o verde em cima, o vermelho aqui do lado, e esse canto aqui ele também vai subir, vai vir para cá. O branco vai ficar aqui, o verde vai ficar em cima. Então, o verde vai ficar batendo com a peça que está aqui, e o vermelho vai ficar aqui, e vai ficar batendo com a peça que está aqui. Então, você já consegue reconhecer o par dessa forma, se você sabe F2L, e já é um bom indício do que vai acontecer na sua cruz.
Depois disso, você vai ter que encaixar essa peça. Os movimentos são U' e R2. Então agora você tem que imaginar, supondo que esse par está aqui, porque se você imaginar que ele está aqui, esse movimento de U' não altera nada. Mas como você fez o L e o par ele está aqui, quando você fizer esse U', esse par vai ser alterado. Então, quando você fizer esse U', esse par que estava aqui, né, ele vai vir para cá. Então o canto branco que estava aqui, ele vai ficar nessa posição, o verde que estava aqui em cima vai ficar aqui, o vermelho que estava aqui atrás vai ficar aqui, e a mesma coisa acontece com o meio, o verde que estava aqui em cima ele vai vir para cá, e o vermelho que estava aqui do lado, né, vai vir para cá, e o par vai ficar nessa posição. Depois o último movimento da cruz, né, que é o R2, quando a peça estiver aqui, para encaixar ela ao redor do centro branco, né, esse R2 não vai alterar em nada esse parzinho aqui. E você pode ir além também e prever qual vai ser o primeiro movimento de adjustment que você vai ter que fazer. Então esse par aqui, se você sabe como resolve ele, vai ser um pouquinho difícil de demonstrar isso aqui, mas quando eu for resolver vocês vão ver do que eu estou falando. Você vai saber que o primeiro momento que você vai ter que fazer, depois que acabar a cruz, é um U' para deixar ele na posição certa para resolver. Então, ficou um pouco confuso, mas vamos lá. Se ficou um pouco confuso, na verdade, vou explicar aqui agora com os movimentos em si. O L traz esse par aqui para cima, daquele jeito que eu falei, né? Com os verdes batendo aqui, o vermelho batendo aqui e o branco olhando para cá. Depois o U' traz esse par para cá, o R2 leva o branco e vermelho para baixo, e aí o par fica nessa posição. E como eu disse, para resolver ele, primeiro você tem que fazer um U' para ajeitar, vai ter que quebrar ele e encaixar ele lá atrás. Então, é um pouco complicado no começo, é algo que demora bastante tempo para trabalhar, mas eu te garanto que é uma das coisas que mais vai salvar tempo nesse comecinho da cruz, quando você já estiver num nível um pouco mais avançado. E é claro que você pode ir além, em scrambles fáceis prever o segundo, às vezes até o terceiro par, mas eu não vou abordar isso nesse vídeo. Você sabendo prever o primeiro par já está de excelente tamanho, e essas foram as dicas do vídeo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te responder. E entra no nosso servidor de Discord também, eu tô tirando dúvida do pessoal lá, tô conversando, trocando uma ideia, tem bastante função legal lá, eu fiz um vídeo explicando também, como eu disse, vai estar lá no card no começo do vídeo. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal, o vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.